E esse é um episódio de desabafo, meio que planejador financeiro no divã. Essa é a Nossa Conversa, um podcast feito para você, planejador financeiro. Do lado de cá, eu e o Amuri vamos discutir cases, responder perguntas, explorar pontos que são muito importantes dentro desse nosso universo. De alguma forma, a ideia é oferecer um pouquinho do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás, no início das nossas jornadas. A gente espera, de coração, que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais. Amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa conversa. E esse é um episódio de desabafo, meio que planejador financeiro no divã. Vamos ouvir. Vamos. Um desabafo do nosso eu do passado, assim, né? Super. Eu acho que muitas questões que a gente viveu lá atrás, muitas questões que acompanharam por alguns anos sobre essa história de será que eu vou conseguir mesmo seguir uma carreira como planejador financeiro? Será que as pessoas, os planejadores, os clientes, eles vão gostar do meu trabalho? O que será que os outros planejadores vão pensar do meu trabalho? Porque eu acho que quando a gente está começando, a gente tem esse medo vindo de todos os lados, né? Assim, do lado financeiro, do aspecto financeiro, um pouquinho ali do ego, de entender como é que as pessoas vão ver o que a gente está fazendo, e do julgamento de outras pessoas. E do ponto de vista dos clientes, isso vai se sustentar? Muitos pontos. Eu vou pagar meus boletos com esse negócio aqui? Vai dar certo? Né? Ou eu vou voltar para a proporção antiga? Porque eu lembro quando a gente estava planejando a pauta desse episódio, a gente colocou o termo transição de carreira, que eu acho que é um termo, que é um movimento comum para o planejador financeiro, né? Porque é uma profissão nova. Então, a coisa de 10, 15 anos, você ouvia falar de poucos, né? 20 anos, sim, talvez. Poucos que atendiam só classe A+++++. Então, acho que a profissão foi se democratizando, talvez, foi se ganhando um certo reconhecimento. E algumas pessoas que estavam em outras áreas falaram, talvez eu tenha leve jeito nisso aqui, talvez eu queira transicionar minha carreira para essa direção. Quando você fez a sua transição, você é engenheira, né? Quando você fez essa transição, de 0 a 10, qual que era o seu medo de dar errado? E o que você faria se desse errado? Na verdade, eu fiz uma fuga, né, da engenharia. Então, eu acho que esse é um ponto bom para ser levantado. O que a gente está abrindo mão para essa nova fase? Eu percebo entre os nossos alunos e até das experiências que eu tive aqui na equipe, que pessoas que estavam saindo da faculdade ou estavam num período de estudo, fazendo um mestrado, alguma coisa, esse medo, ele é um pouquinho menor, porque meio que ela está encerrando uma fase e ela precisa começar uma outra fase. Agora, quem está lá e tem um emprego, talvez um emprego estável, a gente já ouviu casos de concursados, né? Ou a pessoa que tem ali uma carreira já estruturada, já estabelecida como autônomo em uma outra área, um psicólogo, ou um funcionário mesmo de alguma empresa, eu acho que isso é um pouco mais difícil, né? Enfim, para mim, eu queria sair a qualquer custo da engenharia. Então não tinha esse peso. Eu tô lembrando a gente se encontra uma vez por mês, né? Pessoalmente, eu e a Vivi. Então eu vou pra Goiânia, ela vem pra Brasília. E aí dessa vez eu fui pra Goiânia e a gente foi comer o Pit Dog, né? Que é meio que o lanche trailer. Pra quem é paulista, é o trailer que vende coisas. Lá é um trailer gourmet, mas é o trailer que vende lanche grande, com muitas coisas. E era uma mesa só com engenheiros, né? Eu acho que o único não engenheiro lá era eu. E aí, o único engenheiro que trabalha com engenharia falou, mas eu quero sair também. Tipo, ele falou, não quero ficar aqui, eu tô aqui por acaso e tal. Eu lembrei disso agora quando você comentou. Enfim, tem muita gente que gosta, é uma profissão muito maravilhosa para algumas pessoas, né? Conheço poucas, mas... Enfim, eu queria sair a qualquer custo, não gostava do ritmo de trabalho, eu queria fazer outra coisa que me desse um pouquinho mais de liberdade. Então, para mim tinha essa coisa eu vou tentar isso. Se isso aqui não der certo, eu vou depois tentar outra coisa. Vou tentar coisas até eu achar uma que dá certo. Eu tinha isso muito na cabeça. Inclusive, quando eu comecei, eu gosto muito de cozinha, de comida e de estar nesse ambiente, assim. Então, eu pensava em coisas também relacionadas à gastronomia de alguma forma.
não sou nenhuma especialista nisso, provavelmente ficaria no ponto da gestão mesmo, mas me interessa também esse universo. Então eu entrei com essa cabeça de é uma tentativa. Até porque eu tinha 0 referências, assim. Então, eu demorei uns 6 meses para conseguir encontrar as primeiras referências de pessoas que faziam coisas parecidas com a que eu estava querendo fazer. E aí foi bem mais ou menos nessa época que eu te encontrei, inclusive. Aí a gente tomou aquele café. Justo. Como foi para você? Então, eu lembro que quando eu comecei terapia, tem anos isso, o terapeuta falou, me conta um pouquinho, né, desse processo de transição, você estava muito insatisfeito na computação? E quando eu olho agora, eu não estava tão insatisfeito assim, mas eu acho que muito jovem, muito moleque, assim, com uma visão romântica de vida profissional, que me parecia que aquilo ali não era o suficiente. Eu tinha essa insatisfação crônica, assim, com o trabalho. Não importava quantas promoções tivessem rolado ou o cargo que eu tinha. Eu era muito jovem num cargo muito legal, assim. Então eu fazia a gestão de alguns times com 22, 23 anos, assim. Porque comecei a trabalhar muito moleque também. E ganhava muito mais do que eu conseguia gastar, assim. Muito, muito mais. Era muito bom. Mas eu não estava tão insatisfeito. Mas eu sentia falta, me incomodava o fato de trabalhar olhando para código ou gerenciando quem olhava para código o dia inteiro. Eu queria alguma coisa mais próxima de gente, assim. E para mim também é engraçado, né? A história das finanças, ela começou como tentativa. Não é que eu estava obstinado a montar um negócio de finanças, né? Tanto que o que para você foi a gastronomia, para mim era o turismo. Eu cheguei a estudar, eu guardo o livro, inclusive, da economia do turismo, que eu falei, talvez eu consiga montar alguma coisa, né, de turismo, porque eu acho isso tão interessante, como é que a gente lida com as viagens e como é que a gente pode pensar modelos de vida que são geograficamente mais flexíveis. Para mim isso era um grande ponto. E junto com isso tinha a história das finanças. Só que eu acho que era uma época em que a minha rede de amigos estava tão carente de referências de alguém que pudesse oferecer algum tipo de apoio, que a demanda foi meio que crescendo rápido entre os amigos. E aí depois as coisas foram abrindo, assim. Mas eu tinha muito, muito medo, porque uma vez que eu comecei, né, a pedir demissão, na verdade eu trabalhei e levei as duas coisas ao mesmo tempo, por quase 2 anos. Quando eu saí da porta do Groupon, que era a última empresa que eu trabalhava, eu lembro que era na Paulista, né, na esquina com a Campinas ali. Na Paulista com a Santos, isso, perto da Campinas. Quando eu saí, eu falei, nossa, eu não quero voltar para cá. Eu quero ficar aqui onde eu tô. Eu quero poder trabalhar em outros lugares. Para mim isso aqui é muito legal. Eu tava numa empolgação assim, sem precedentes. E para mim o medo era, se eu não conseguir pagar meus boletos com esse negócio que eu inventei aqui, eu vou ter que voltar pro mundo corporativo. Eu não tinha medo de passar fome ou não pagar meu aluguel, mas eu tinha medo de ter que voltar. Então eu lembro de ter me preparado bem e ter feito um colchão que era muito maior do que eu acho que uma pessoa comum faria. E eu fiz algumas mudanças na minha vida também para que esse colchão durasse muito tempo. Era uma vida realmente muito simples, só com o básico, para eu ter tempo de estruturar o negócio da maneira que eu achava que ele tinha que ser estruturado. Mas eu tinha muito, muito medo e muita, muita dúvida por falta de referência. Assim, as pessoas com quem eu tinha conversado já eram as pessoas, engraçado, né, que estavam no grupo de estudos da professora Vera, lá atrás. Que eram planejadores velhos de mercado, assim, gente com 20 anos de carreira em 2010. Então, quer dizer que a pessoa começou a atender, começou na década de 90. E eles atendiam só renda muito alta, né, patrimônios muito altos, assim, gestão de fortuna. E não era o negócio que eu queria fazer. Então, as referências que eu tinha não estavam exatamente posicionadas onde eu gostaria de estar. Então, para mim, tinha esse grande medo, assim. Esse grande, grande medo. Mas eu acho que eu tive sorte de ter processos gostosos de consultoria com os primeiros clientes. Isso eu acho que foi lentamente relaxando esse medo, assim. Sim. Você sentia alguma insegurança por parecer que estava chegando agora e fazendo algo muito diferente do que a maior parte das pessoas estavam fazendo? Tipo, será que eu tô fazendo esse negócio certo mesmo? Completamente. Mas assim, eu falei... Quando eu terminava uma ação de consultoria e a pessoa ficava feliz, eu ficava... Acho que
que ela não entendeu, porque... Acho que ela não entendeu. Alguma coisa tá errada aqui. Era uma constante a síndrome de impostor, chama do que quiser, assim. Era um negócio, assim, presente no final de todas as sessões. E eu lembro que alguns colegas que já atendiam no 1 a 1 foram dando conselhos, tipo, pede feedback e guarda o feedback em algum lugar, para você poder ler nos dias em que a fé faltar, porque esses dias vão chegar. E eu faço isso até hoje. Às vezes um aluno manda um depoimentozinho ou alguma conquista, eu guardo numa pastinha, porque eventualmente você vai estar com meio dolorido, assim, né? Num dia que uma sessão de consultoria não foi tão boa, num dia que você experimentou um modelo de negócio, acho que esse é um ponto legal da gente conversar também. Quando você experimenta um modelo de negócio, esse modelo de negócio claramente é ruim, não para de pé, e aí você coloca em xeque o negócio e não o modelo. Eu acho que esse é um ponto que a gente poderia conversar, aprofundar um pouquinho mais. Sim. Às vezes, o planejador está experimentando alguma coisa. Quando a gente fala modelo de negócio, é precificação, entrega, comunicação, todos os pilares que compõem o modelo de negócio. E aí você experimenta alguma coisa, não funciona, e você fala, não, o problema sou eu, ou o problema é o mercado de consultoria financeira, ou o problema é a minha capacidade, quando na verdade é só o modelo que não tá com as peças encaixadas. Sim. E porque é desafiador, né, assim, no começo, às vezes é a primeira experiência como autônomo, como empreendedor das Sim. pessoas. Então, esse olhar assim da precificação e qual é o meu potencial de faturamento com cada um desses modelos, como é que eu vou encaixar, como é que eu vou fazer prospecção, esse olhar mais empreendedor, às vezes ele não existe ainda, ele precisa ser lapidado, aprofundado, a gente precisa aprender ele. Então eu acho que tem esse desafio. Não foi um desafio que eu tive, porque eu sempre me interessei muito por como é que esses negócios funcionam, como é que é o modelo de negócio de uma coisa ou de outra. Eu lembro, até um pouquinho antes da minha transição, eu passei uma temporada morando fora. E eu achava coisas muito engraçadas lá, assim, formas de pagamento das coisas, a história da lavanderia, que, nossa, mas a pessoa, e aí ela vende o potinho de não sei o quê, lá, de sabão em pó para você poder levar, e eu sempre fui muito interessada. Curiosa em relação a isso. Sempre especulei as pessoas e perguntei um monte sobre isso. Sempre fui chata nesse ponto. Então, isso me ajudou. Acho que é um desafio extra para quem não tem esse olhar, porque essas respostas, talvez elas vão demorar a vir. Às vezes é um pequeno ajuste logo no começo, olha, mas se você fizer esse modelo de negócio, você vai precisar ter um ritmo de prospecção X. Tá tudo bem, você consegue pensar em um plano de ação, de comunicação, de se expor, de frequentar ambientes que você consegue fazer 30, trazer 30 novos clientes por mês, a cada 2 meses, ou na verdade você tem um outro ritmo. Eu acho que é um pouco desse ponto. E é curioso, a gente fala isso, né? A gente tem que buscar um modelo que funcione para nós, conforme o nosso perfil. Mas... Às vezes a gente não sabe qual é o nosso perfil. A gente não sabe. É isso. Um bom ponto mesmo. Eu lembro que a gente estava dando aula esses tempos, eu e você. A gente tem aquele simuladorzinho lá que a pessoa meio que coloca alguns dados sobre o modelo de negócio e a gente estipula potencial máximo de faturamento, algumas informações interessantes, né? E é super útil. Tanto que a gente ofereceu para os alunos isso, é super importante. Mas a gente vai ter que usar aquele resultado como meio que um cheiro da situação ali, é um indício. Você só vai saber testando. Porque são muitas variáveis que você não consegue definir com precisão. Então, você consegue, para fazer esse modelo parar de pé, você vai precisar prospectar XYZ, vai ter tantos leads quentes por mês. Isso dá ou não dá? Você vai falar assim ou não com base em quê, amigo? Você vai chutar que dá ou não dá. E você só vai saber de verdade quando você colocar em prática. Então, acho que teve um pouco disso assim para mim também. Que eu nem sabia muito bem meu perfil, assim, eu gostava de atender de tal jeito, eu não gostava de atender de tal jeito. Teve alguma coisa que você quebrou muito a cara com relação a isso? Assim, você achava que você era assim e, na verdade, você é diferente? Então, eu sempre fui, faz parte do meu perfil, ser uma pessoa muito, muito direta, muito objetiva.
e é isso, preto no branco, muito racional para tomada de decisão, muito assim. E achei até curioso que teve um momento que você falou, eu tava sentindo falta de trabalhar com gente. E eu saí da engenharia porque eu não queria mais trabalhar com gente. Não quero trabalhar com esse negócio chamado pessoas. Quero trabalhar sozinha. Esse era o meu ponto. E eu pensei, mercado financeiro, planejador, eu vou sentar, vou abrir uma planilha, vou fazer trocentas contas, vou apresentar para a pessoa. É isso que eu vou fazer. Corta para 7 anos depois, uma equipe de 10 pessoas, 70 alunos na formação, 1.000 clientes atendidos. De fato, com pessoas você não trabalha, não. É isso, ok. Então, isso foi um ponto que para mim foi muito diferente, muito diferente. Caiu a minha ficha, acho que depois de uns 6 meses, que eu terminava a consultoria, eu falava, nossa, mas eu fiz todas as contas e esse cliente foi lá e era para ele ter gastado R$2.000 no cartão de crédito. Foi a meta que eu coloquei, R$2.000 nesse cartão, ou R$2.000 de lazer, ou nessa viagem. E ele gastava o triplo. E eu falava, mas que nhaca esse negócio. E aí foi quando eu comecei a estudar sobre psicologia econômica, sobre ciências comportamentais, e eu descobri um outro universo. Enfim, então para mim teve esse ponto que foi da atuação mesmo. Foi uma quebra de expectativas total. Ainda bem, porque é muito mais legal o que a gente faz hoje, né? Eu só tinha uma experiência num cenário... Eu acho que esse é um ponto. Eu tinha uma imagem do trabalhar com pessoas é difícil, que eu carregava do contexto da engenharia, de obra, esse contexto. E que às vezes eu achava difícil porque eu não estava afim também de estar naquele lugar. Não é nem por conta das pessoas, a culpa não é da equipe, talvez. Eu não estava afim de estar naquele lugar. E aí, em um outro contexto, tá tudo bem, foi tudo bem. Um ponto que eu acho que você trouxe, que eu achei muito, muito interessante, é essa coisa do testar. A gente só consegue testar se existe uma reserva pagando nossos boletos, para a gente poder ter tempo, energia, cabeça fresca, para a gente poder fazer esses testes, olhar para esses feedbacks, pensar estrategicamente, ter energia para poder seguir com aquilo. Se essa reserva financeira não existe, esse processo ele é bem mais complicado, não é não? Super. Eu lembro que eu fui postergando a minha saída para poder engordar essa reserva. E eu só tive coragem de sair, na verdade, quando eu senti que minha vida estava barata o suficiente para que mesmo se desse um tiquinho de dinheiro ali com planejamento financeiro, eu ia precisar acessar a reserva o mínimo possível. Então, teve esse lance também. Eu acho que sobre teste, eu conversei com a Lu, sua amiga, indicação sua, a gente gravou um episódio do podcast, né? A gente falou bastante sobre teste, a importância do teste. Toda vez que a gente fala, esse é o último teste que eu vou fazer, é uma postura errada, na minha opinião. A gente tem que entrar em cada teste sabendo que vai ser mais um teste e mais um teste, que os modelos são iterativos, a gente vai meio que construindo pouco a pouco. E ter a reserva para testar com calma, meu Deus do céu, faz muita, muita diferença, assim. Eu lembro que, às vezes, a gente, antes da nossa existir, da formação e da comunidade e tal, a gente meio que tomava cafés com pessoas que estavam começando, né? Era super comum, acho que na minha rotina e na sua. E as pessoas, às vezes, vinham achando que eu as incentivaria a dar o salto logo. Tipo, sai do seu emprego e começa a empreender no planejamento financeiro. A pessoa, eu sentia que ela vinha querendo esse empurrãozinho. E na verdade o que eu dava, não, vem pra cá um pouquinho. Volta. É isso. Porque a gente acompanhou trocentos empreendedores e a gente tem a nossa métrica também. E eu sei que empreender para pagar o aluguel do mês seguinte vai te levar a decisões muito ruins. Então, eu sou super partidário do começar aos poucos para os planejadores financeiros, para você sentir como é que é, porque provavelmente é diferente do que você acha que é. A rotina de um planejador financeiro é diferente do que você acha que é. Tem um monte de tarefas chatas. É um trabalho maravilhoso, é a profissão que eu escolheria de novo e de novo. Mas tem um monte de pedaços que são bem chatinhos. Então, eu acho que você poderia experimentar sempre. Para que esse medo de você ser o planejador financeiro fracassado, que é o título desse episódio, ele vai pouco a pouco abrandando. Porque não tem muito jeito. A gente vai passar por isso, né? E essa necessidade de teste não tem a ver com, sei lá, a experiência que a gente tem trabalhando na área. Enfim. A gente fez testes agora.
A gente fez a primeira temporada inteira desse podcast, da nossa conversa, antes de bater o martelo. Vamos ter uma turma de formação? Não vamos? O que é que a gente vai fazer? A gente fez um teste falando sobre isso, chegando perto das pessoas, aproximando todas as pessoas dentro de uma pequena comunidade, também, né? Escutando, conversando com um monte de gente, conversou com muita gente. Até para a primeira turma. Vamos fazer. A primeira turma foi um teste para nós. Um teste já um pouquinho maior, diferente do teste pequenininho lá. Na verdade, eu nem falo que a primeira temporada foram os primeiros testes. A gente teve os testes dos papos aleatórios que a gente fazia. Super. Abriu o Zoom, sei lá, 30 planejadores. Gente, vamos conversar sobre a certificação? Vamos conversar sobre... A gente fez alguns nessa linha. Então, é uma forma de testar coisas novas. A gente testou como a gente trabalha junto em alguns outros projetos, que eu acho que deu segurança para poder assinar um CNPJ junto também. Né? Foi um processo gradativo, assim, vai tipo um namorinho, assim, e tem também o lance de você se experimentar em situações desconfortáveis. Porque, por exemplo, a gente pode dar uma palestra junto, a gente nos conhece a dar uma palestra junto. É um espaço muito controladinho, muito pequeno, né? Então não tem grandes frustrações, né? Eu lembro que a gente fez um projeto juntos que foi um projeto frustrante, assim, pra mim foi frustrante. Porque no começo a gente falou, nossa, vai ser muito legal isso aqui, puta que pariu. Olha o que vai dar pra fazer com essa ferramenta. O processo foi passando, assim, a gente falou, nossa, gente, venderam um negócio errado pra nós aqui, né? Não vai dar pra fazer nada disso. E a gente foi meio que vendo como é que o outro lida com a frustração e como é que a gente lida, né? A gente tá usando o exemplo de uma sociedade, mas isso vale para um processo individual também. Como é que você vai lidar quando você achava que a sua agenda estaria lotada depois de 6 meses e você tem um cliente? Sim. Você vai continuar motivado a prospectar? Você gosta o suficiente desse processo ao ponto de perseverar por mais um ano de prospecção meio seca, assim? Prospecção sem grandes resultados? Então eu acho que esse negócio do teste para você medir a sua força de vontade também. Até que ponto que você está disposto, até que ponto você tem recursos para segurar a onda. Porque, falando em transição de carreira de novo, tem um limite, né? Até quando a gente consegue levar tudo em paralelo? Não sei, eu estava bem no meu limite, assim. Eu já estava meio que trabalhando 15, 16 horas, somando os 2 trabalhos. Eu já não tinha como mais. Então, tem um limite. E entender quais são os pontos que vão precisar ser desenvolvidos, né? A gente estava conversando um pouquinho sobre isso, né? Antes até. Algumas coisas, elas precisam acontecer quando a gente decide empreender, quando a gente decide ser um profissional autônomo. A gente vai precisar pensar estrategicamente os nossos movimentos, o preço que a gente cobra, o nosso modelo de negócio. Não tem essa resposta em nenhum lugar. Eu vou ler um livro que vai me falar o que eu tenho que fazer, como que eu vou fazer, quantas horas eu tenho que trabalhar por dia. Não tem isso. A gente vai ter que fazer prospecção desses clientes, a gente vai ter que conversar com esses clientes, a gente vai ter que entregar isso. Algumas coisas a gente até consegue terceirizar, mas muitas delas a gente vai ter que assumir, a gente vai ter que assumir por um bom tempo. E se elas forem desconfortáveis, a gente vai ter que enfrentar isso. Não tem muito... eu não gosto de fazer isso. Problema seu, né? Tipo assim, se vira, arruma um jeito de gostar disso. Arruma um jeito de transformar isso um pouquinho menos desconfortável, porque vai precisar acontecer. Vamos trazer essa reflexão para o mundo do planejador financeiro. Porque a gente está conversando com pessoas que provavelmente se identificam com esse medo de ser um planejador financeiro fracassado. E a gente está meio que ponderando como é que a gente pode lidar com esse medo e o que a pessoa deveria pensar e racionalizar nesse processo de transição, nesse processo de início. E aí você começou a falar de alguns pontos que são negociáveis, outros não são tão negociáveis assim. Se a pessoa está meio que fazendo uma análise interna ali, ela está pensando, bom, quais pontos eu estou disposto, quais pontos eu não estou disposto, o que eu sou radicalmente contra... Onde que ela deveria ir pisando assim? O que ela não pode deixar de ter desenvolvido ou estar disposta a desenvolver? Que é uma coisa que a gente aprendeu com os alunos, né? Tudo bem você não ter essa habilidade, você está disposto a correr atrás? Porque se você não está disposto a correr atrás, a gente tem um problema. Se você só não tem, tá tudo bem. Sim. Uma primeira, comunicação.
É isso. A gente precisa necessariamente se comunicar de uma forma clara dentro da nossa profissão. Não dá pra gente ser confuso na nossa fala. Eu acho que é um ponto... Na verdade, eu nem acho que esse é um ponto que, em geral, as pessoas não querem desenvolver, que tem uma grande barreira, porque a gente tem barreiras mais comuns. Mas é um ponto que, se a pessoa não tem, se o planejador não tem uma autocrítica, né, se ele não pergunta, se ele não pede feedback para as pessoas, eu tô sendo claro, você conseguiu me entender? Se ele não ficar atento a essas questões, ele vai demorar para perceber que aquele é um ponto a ser melhorado. Então, Super. acho que esse é um primeiro ponto inegociável. Ontem rolou isso na aula, foi um feedback seu que eu achei muito bom, assim. Então tinha um aluno e ele tava se perdendo em algumas narrativas internas que não eram relevantes para o cliente. E aí eu acho que você levantou a mão e falou, então, eu vou dar um feedback para você, me entenda com bons olhos, tô tentando não ser duro aqui, mas eu acho que é um feedback importante. Você não pode levar isso para o cliente. Você precisa aprender a trabalhar isso internamente para levar para o cliente a clareza, que é o que ele está buscando quando ele vai atrás de um consultor financeiro. Ele quer clareza. Então, acho que é um ponto feliz mesmo. A comunicação. E isso vale na fala e também na forma de apresentar coisas. Às vezes a gente vê, esse daqui é o orçamento da pessoa. E a gente que tem experiência nisso fica olhando assim 10 minutos para tentar entender o que é cada coisa, onde que está somando o quê. E, enfim, isso precisa ser presente. Essa comunicação é clara em todos os momentos. Então, se você não se comunica de maneira clara, não tem problema. Só que você precisa querer aprender e buscar ajuda nesse sentido. Isso vale para sua comunicação externa, para prospecção e tudo mais. Mas prospecção eu acho que merece um tópico separado, porque ele é um termo bem especial. E vale para atendimento com o cliente também. Mais um. Prospecção. É isso. Esse eu acho que é... Eu vou me colocar aqui no cenário de talvez 70%, 80% dos planejadores, eu estaria alguma coisa nessa linha. Olha, Amori, eu tenho muita dificuldade. Eu não gosto de fazer prospecção. Eu acho chato, eu acho invasivo. Eu não quero fazer prospecção. E aí? Aí temos um problema grave, amigo. Se você não sabe, mas está disposto a aprender, tá tudo bem. Agora, se você sou radicalmente contra. Eu não gosto desse papo de vender. Isso vale para planejador financeiro, vale para autônomo também. Psicólogo, médico, dentista, advogado, designer que trabalha de maneira autônoma. Você vai ter uma vida muito dura. Muito dura. Porque você provavelmente não é o alecrim dourado que consegue vender coisas sem divulgar. Talvez tenha alguns artistas especiais ou pessoas que têm habilidades muito específicas. Eu lembro que eu trabalhei com um cara, uma vez, aos parênteses dentro do podcast, né? Ele era o especialista, um dos únicos especialistas no Brasil numa plataforma muito específica, muito específica dentro da computação, assim. Ele era, a Gabriela usa esse termo, né? Ele era um jacu, sabe aquela pessoa que não fala com ninguém? Ele entrava no escritório parecia um pijama a roupa dele. Ele entrava no escritório, sentava no computador, botava fone de ouvido, não conversava com ninguém. Ele fazia o trabalho dele. A agenda dele era abarrotada e a hora dele era tipo o triplo da hora de um programador sênior na época. Por que ele podia fazer isso? Porque ele era esse alecrim dourado. A maior parte dos planejadores financeiros não são esse alecrim dourado. Então, se você não souber vender o que você faz, se você não souber se aproximar das pessoas, tem técnica para isso. Ninguém nasce sabendo. A gente passa exercício para os alunos basicamente toda semana. É difícil a gente passar uma semana sem falar de prospecção, porque é um tema-chave. Então você precisa querer aprender, querer romper essas barreiras, caso contrário a vida vai ser muito dura. Acho que a carreira não vai andar, né? Sendo bem pragmático assim, não vai andar. Não vai andar. Desiste já. Para mim, tem esse ponto assim. Eu não quero vender, eu não quero assumir esse papel, eu não quero buscar clientes, quero ficar aqui esperando os clientes aparecerem para mim. Não empreenda. A gente vai poupar muito dinheiro, muita energia, muita frustração, certamente. E veja, não tem nenhum problema, né? Não... Se você não quer, tá tudo bem. Tem outros caminhos possíveis. Esse é um ponto, acho que vale a pena de voltar nele também. Mas falando um pouco sobre essa prospecção, eu acho que a gente tem, em geral, esse estereótipo do vendedor que tá ali com, né, a bolsa debaixo do braço, a pastinha debaixo do braço, muito chato e falando e ligando 3 vezes por dia, querendo vender, insistindo, mas faz isso, é só até hoje, amanhã o preço vai aumentar, e enfim.
com todas essas narrativas, e a gente criou essa barreira. Não é que a gente fala que para fazer prospecção você vai ter que se tornar uma pessoa chata. Não, muito pelo contrário. Você não pode ser uma pessoa chata. Para fazer prospecção você tem que ser muito extrovertido. Não necessariamente. Você tem que fazer trocentos vídeos no YouTube e fazer não sei quantos stories e mostrar como é que você acorda. Não também. Então, prospecção, esse pedaço, essa parte, essa peça dos nossos negócios, ela é fundamental, mas existem muitas formas diferentes de fazer. E aí estar disposto a sair dessa caixinha, a sair um pouquinho dessa zona um pouco mais confortável que às vezes a gente vive e testar coisas até a gente descobrir uma que funciona e que tá ok pra gente fazer. Pode não ser agora eu amo fazer prospecção. Não amo, mas ok, eu faço. Trabalho é trabalho. Esse é um ponto também que eu gostaria de deixar. Trabalho dá trabalho. Em muitos momentos eu faço muitas coisas que eu não gosto. Muitas coisas. Isso. Mas eu tenho que fazer o que eu não gosto pra eu ter chance de fazer o que eu gosto também. Você acha que diminuiu com o tempo, Vi, a quantidade de coisas que você não gosta, mas tem que fazer? Você conseguiu terceirizar algumas coisas? Você conseguiu automatizar através de tecnologia algumas coisas e tal? Olha, eu não acho que diminuiu, acho que mudou. Algumas coisas diminuíram, outras coisas surgiram. Porque, enfim, eu gosto muito mais do pensar novas coisas para serem executadas do que de fato de executar. Eu gosto mais de desenhar planos do que de acompanhar esses planos. Então, à medida que o negócio foi crescendo também, eu precisei fazer coisas que não é que eu não gosto, mas não é ali aquele pedaço, o filé mignon, assim. Justo. E faz parte, a gente tem que entregar. Um terceiro ponto, assim, que eu acho que eu gostaria de levantar. A gente tem que tomar muito cuidado para não construir uma carreira ou um negócio, a depender do momento que você tá aí, para que a gente não queira viver, sabe aquela coisa eu tô montando aqui porque eu vou trabalhar 10 horas por dia, eu quero atender baixa renda, então eu vou cobrar pouco, eu quero atender individualmente, esse é meu propósito, individualmente, baixa renda, eu vou cobrar pouco e vou trabalhar o tanto que tiver que trabalhar para esse faturamento. E aí 2 meses depois, você fala, eu não queria trabalhar esse tanto. Então, eu acho que essa linha eu tô construindo uma coisa que eu de fato quero viver, eu poderia ter o triplo de planejadoras na minha equipe. Eu não ia querer viver essa vida de quem tem 30 planejadores, porque eu ia ter que parar de fazer muitas coisas que eu gosto para poder fazer mais gestão. Não é esse o movimento que me interessa pessoalmente. Então, acho que vale pensar nisso. Eu lembro de ter tido uma conversa parecida com o Lucas. Depois vocês sigam, @bota na rua. Super interessante, assim. Ele fala sobre marketing de maneira um pouquinho mais leve, um pouquinho mais pé no chão, assim. E ele tava na época com uma agência, ele tava num período confuso da vida, montando com uma agência montada, faturamento bom, assim, ele é bem bom no que ele faz, então tava com o faturamento tudo em dia, assim. Eu lembro da gente ter essa conversa. Eu falei, Lucas, você pode pensar que se sua agência explodir e for um grande sucesso, você vai cair numa vida que pra você é horrível. Você parou pensar, tipo, como é que vai ser a sua vida se tudo der certo? E se der errado, vai ser ainda pior, né? Porque vai ter o ônus do que deu certo, mais a falta de dinheiro, a falta de recurso. Então, acho que essa é uma reflexão boa pra ser feita, assim. E eu acho que quando a gente tem mais referências, falando de planejadores financeiros, a gente consegue ver a vida dessas pessoas, né? Pra gente saber se a gente quer ou não. Pra mim, no momento de transição de carreira, isso era um motor, assim. Porque eu olhava a vida do meu chefe e eu falava, putz, eu não gostaria de ser meu chefe. Assim, a vida que ele leva não é a vida que eu quero. E aí, quando eu pensava nos desafios da vida do começo de um consultor financeiro, eu achava esses desafios mais interessantes do que lidar com o desconforto de buscar uma promoção e não ser o que eu quero na vida corporativa. Então, eu tinha um pouquinho isso foi, para mim, um bom motor, assim. Um bom motor. Eu acho que essa pergunta às vezes a gente não sabe o que a gente quer, mas geralmente a gente sabe o que a gente não quer. As coisas que eu não quero mesmo. Eu acho que vale se apegar a isso e pensar
como é que eu posso contornar essa situação? Eu me lembro de ter esse pensamento, né? Eu já não queria a minha vida mesmo no momento. E a do meu chefe eu queria menos ainda. Então, e eu pensava, por que eu não quero isso? E um dos motivos, eu pensava, ele tá aqui há 30 anos, há 20 anos, fazendo a mesma coisa. Um pouquinho diferente, assim, às vezes tem uma novidade, um projetinho um pouquinho diferente, mas ele tá aqui fazendo a mesma coisa. Esse era um ponto que me incomodava muito. Então, para mim, pensar em algo que eu tivesse que eu tivesse espaço para usar essa liberdade criativa, assim, de agora tô a fim de criar esse outro... vou apresentar isso aqui de uma forma diferente para o cliente, essa flexibilidade que a gente tem nos atendimentos, eu sei que às vezes alguns planejadores pensam, mas isso torna o planejamento mais difícil, porque tem toda uma flexibilidade, uma sensibilidade com os clientes. Para mim, isso é muito atrativo, porque cada cliente é um novo desafio, eu sou muito movida a isso, faz parte do meu perfil. Então, acho que pensar nisso que eu não quero e como é que eu posso construir alguma coisa o oposto, né, num caminho oposto, pode funcionar também. E no planejamento a gente tem muitos caminhos, né? Super. Isso é uma coisa que a gente aprendeu bastante com os alunos. A gente tá vendo gente fazendo coisas muito diferentes. Vamos inverter um pouquinho a pergunta pra gente conseguir responder com muita propriedade essa história do planejador fracassado, né? Vamos responder a pergunta comentar um pouquinho sobre o título desse podcast, só que ao invés de ser o planejador financeiro fracassado, vamos falar um pouquinho sobre quais foram os artifícios que nós dois usamos para lidar com a possibilidade de ser o formador de planejadores financeiros fracassado. Porque a gente tinha esse medo, certo? Quando a gente pensou na escola. A gente tinha. A gente falou, bom, pode ser que não tenha aluno nenhum, né? O que a gente vai fazer, né? Pode ser que seja muito diferente do que a gente está sonhando aqui. A gente quer ter uma turma cheia, a gente quer ter pessoas que estão empolgadas, a gente quer ter pessoas que a gente olha e fala, caceta, tanto que essa pessoa evoluiu nos primeiros 2-3 meses de programa de formação. Mas a gente tinha os nossos medos, assim. Como é que a gente lidou com isso? Se a gente for parar para pensar, assim. Eu acho que um ponto foi a quantidade de conversas que a gente teve. Boa. Que é uma dica muito boa para quem está começando. Planejador financeiro iniciante, assim. E a gente conversou com pessoas que ajudaram a enxergar esse universo de formar pessoas que trabalham na área, que são colegas de profissão, e pessoas que eram possíveis alunos, assim. A gente falou... Quais são os seus desafios? O que você sente falta? O que pega para você? Como eu poderia te ajudar? E a gente fez essas perguntas. É aquela história do... É óbvio isso, né? Se a gente quer formar planejadores, por que a gente não pergunta para eles o que eles querem? Mas às vezes a gente esquece. Ou a gente tem medo de escutar, né, também. Então, acho que para quem está começando a atividade, comece a conversar sobre isso com os amigos. Tô pensando em começar a olhar para essa área como uma possibilidade de carreira. Você acha que seria bom ter um planejador financeiro? Você contrataria um planejador financeiro? Puxa esse assunto. Boa. Eu acho que isso ajudou a gente a relaxar um pouquinho também. Eu lembro que a gente fez um exercício que a gente usa muito com o cliente, não acho por isso que a gente aplicou com a gente, né? Que era, qual seria o pior cenário, assim, né? Vamos pensar numa catástrofe. Uma catástrofe. Então, a gente fez um baita exercício. A gente se preocupou em escrever um livro. A gente alugou um MASP. Qual que é o pior cenário? O que pode acontecer, assim? A gente se colocou num palanque no MASP para falar sobre o negócio. O que é o pior que pode acontecer nesse cenário? A gente fez esse exercício, assim. E eu lembro que a gente tinha falado, a gente vai ter 20 alunos. A gente pensou esse como sendo o pior cenário, assim. E o pior cenário nos pareceu aceitável. A gente basicamente... ia ter perdido um tiquinho de dinheiro, porque a gente não ia conseguir pagar tudo que a gente tinha investido na empresa já. E a gente ia estar 6 meses com 20 pessoas, formando 20 pessoas. Me parecia um pior cenário, ok. Isso relaxou o meu medo de ser um formador de planejadores financeiros fracassado. A gente imaginou o pior cenário. Eu acho que isso é um desafio bom. Numa etapa antes, quando a gente gravou o primeiro episódio, o nosso pior cenário era, eu não sei, a gente não sabe se isso aqui vai virar uma formação ainda, a gente estava na etapa antes, mas na pior das hipóteses, a gente vai ter gastado pouco para poder, com alguma energia, algum tempo,
E a gente vai ter construído uma coisa legal para as pessoas. Acho que vai ser legal ter esses episódios e contar um pouquinho da nossa experiência. Vai agregar para algumas pessoas. Acho que esse foi um primeiro exercício, e depois a gente fez o segundo exercício nesse outro momento, né, da formação. Justo. O que mais que a gente fez que ajudou a relaxar esse medo e que talvez possa ser replicado para outras pessoas? Eu sinto que conforme a gente foi meio que estruturando a formação, a gente colocou alguns limites. Porque esse negócio de empreender sem limites e vamos custe o que custar, isso é só uma grande groselha. Então a gente, os dois com bastante pé no chão ali, de quem já tá no mercado há um tempinho, já experimentou algumas coisas, a gente colocou alguns limites, eu acho, de tempo, de esforço, de dinheiro que a gente colocou na empresa e tudo mais. Você não acha que a gente fez um pouco disso? Sim, muito. Eu sou um pouco contra esse negócio de trabalho enquanto os outros estão dormindo. É isso, vai, mergulha e não sei o que, e tá. Apesar de ter trabalhado em muitos momentos que as pessoas estavam dormindo, eu não acho que essa pode ser a diretriz pra gente entrar nesse universo, pra gente fazer uma possível transição de carreira. Então, muito, muito, muito pé no chão. O que cabe na minha vida? Cabe... eu consigo incluir 10 horas semanais de dedicação para esse universo junto com o meu trabalho atual. Então, ok, eu vou montar um plano para essas 10 horas. E é isso. Porque as coisas que não se sustentam por muito tempo, elas são perigosas, né? Assim, é uma frustração quase que certa. Uhum. Eu lembro que a gente fez esse exercício até com os alunos, não? De quantas horas seria meio que um mínimo, né? Que para a pessoa conseguir começar a colocar os pés nesse universo e gerar o primeiro faturamento e atender as primeiras pessoas. A gente chegou a uma coisa perto de 10, 12, lembra? Que a gente pensou, bom, a gente tem 2 aulas de 2 horas por semana, a pessoa vai precisar de um tempinho para montar a prospecção, senão não tem santo que ajude, ela vai precisar atender. Então a gente chegou com essas 12 horas. Eu acho que a gente foi feliz nessa previsão. O que você acha? Sim, e nos atendimentos individuais, a gente acaba acompanhando, porque a gente tem 3 com cada um dos alunos. A gente acaba acompanhando o dia a dia mesmo. Isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. Essa pessoa tem esse trabalho que tantas horas por dia e ela também tem um filho, então isso aqui precisa ser dividido. A gente acompanha esses casos individuais. E tem funcionado, mesmo nos casos mais caóticos, vamos dizer assim, com menos tempo disponível, ou em períodos da vida que estão um pouquinho mais conturbados, isso tem funcionado. É claro que... um outro ponto também que eu acho que, nossa, muito importante para a gente não se sentir fracassado é pensar bem com quem a gente está comparando. Às vezes a gente está no comecinho comparando com uma pessoa que está há 10 anos fazendo aquilo que você faz há 2 meses. Não é uma comparação válida, é só uma comparação para te frustrar ainda mais. Do mesmo jeito a gente tem escolas de formação de outras profissões, assim, que tem equipes de 30, 40 pessoas e uma estrutura. A gente não vai se propor a fazer uma comunicação naquele ritmo, ou a ter aquela quantidade de alunos, ou a ter, então, esses limites de quantidade de alunos que a gente também colocou, qual é o máximo de quantidade de alunos que a gente vai fazer, o que a gente consegue estruturar de dedicação individual, acho que eles são importantes. Boa, porque a gente se sente fracassado em relação a alguma coisa, ou as nossas expectativas, ou as referências que a gente tem. E muitas vezes as nossas expectativas são criadas com base em referências ilusórias, ou a gente nem tem as nossas próprias expectativas, a gente só se compara com as outras pessoas. E a gente vai ter problemas, né? Então eu acho que para lidar com esse sentimento de frustração, você precisa ter um carinho extra com você mesmo na hora de construir essas balizas, né? Eu tô buscando o que é factível, não é factível. E eu acho que ter pessoas mais experientes fazendo agora um jabá do programa, isso ajuda bastante. Assim, você... Sim. Eu tenho a expectativa de chegar nos 10 mil reais mensais de faturamento no 4º mês. Amado. A chance é baixa, né, disso acontecer. Mas essa outra métrica, isso pode ser perseguido. Esse outro objetivo pode ser perseguido. Então, de ter alguns objetivos que são factíveis, né? E ter alguém para segurar na mão enquanto você está caminhando. Acho que esse ponto é bem bom, assim. A gente sentiu falta disso, talvez, Vi. Ixi. Agora, na escola. Na escola?
Sei, eu acho que a gente meio que supre um pro outro um pouco essa situação de ajudar a pensar. E a gente tem o feedback dos alunos. Que sim, mas digo no começo, sabe? Quando a gente tá montando a escola. Eu me lembro até de algumas conversas nossas de... quando a gente teve a ideia da supervisão. Como é que a gente vai conduzir essa supervisão? Como é que vai funcionar melhor? Vai ser dividindo assim? E a gente começou a ter várias ideias, possíveis coisas que a gente podia fazer na formação. A gente não sabia qual ia funcionar. A gente ainda ia fazer um primeiro teste. Nossa primeira aula de supervisão foi um teste. Isso foi falado, inclusive. Foi um teste. Vocês gostaram? A gente segue assim e a gente tenta um outro formato. Mas eu lembro de você falar assim... Tá tranquilo, a gente vai resolver. O que tiver que ser resolvido, a gente vai resolver. A gente vai sentar, a gente vai perguntar para os alunos e a gente vai fazer os ajustes. Essa coisa do comprometimento, de é claro onde eu quero chegar, é claro o que eu quero entregar, o valor que eu quero entregar, e a gente está disposto a fazer qualquer coisa dentro dos nossos limites para poder alcançar isso, enfrentar o que tiver que ser enfrentado, buscar a ajuda que precisa ser buscada. Esse eu acho que é um ponto também, né, do buscar ajuda. Isso, optando isso, essa parte não é um jabá. Essa parte é só um conselho mesmo de quem já precisou buscar muita ajuda, não teve tantas referências assim, não teve tanta disposição, não sacou que isso era algo a ser feito assim. Definitivamente você deveria buscar uma companhia para poder trocar um pouquinho sobre esse começo de jornada. Isso vai ajudar na sensação de fracasso. Se você não quer fazer uma formação, tá tudo bem, mas você precisa buscar uma pequena comunidade, 2, 3 pessoas, 5 pessoas se você puder. Porque eu acho que isso vai te ajudar muito, assim, muito, muito. Eu acho que sim, a gente supriu esse papel um pouco. Um pouco pela minha experiência com os plantões, de estar muito acostumado a dar plantão para os alunos, sim. Muito pela sua experiência de ter formado as planejadoras que trabalham no Papo de Valor hoje. Então, acho que foi uma junção feliz, assim, nesse sentido. É isso. Temos um episódio? Temos um episódio. Depois vocês contem pra gente. Eu lembrei de uma das alunas falando, às vezes eu vou chegando no final da consultoria e eu falo, temos uma consultoria? Do tanto que a gente criou esse hábito. Ai, muito bom. É isso, queridos. Contem pra gente. Contem pra gente o que vocês acham desse formato meio que planejador financeiro no divã, uma coisa mais divagações sobre algum tema, assim. A gente achou que seria interessante brincar com a ideia do planejador financeiro fracassado. Porque eu acho que é uma imagem que passa por quem tá começando. Passava na minha cabeça muito, passava da Vivi também. Então a gente tá pensando em incluir essas divagações, assim. E assim que esse episódio for pro ar, eu vou puxar uma conversa lá no nosso grupo do Telegram, tentando levantar com vocês o que mais que a gente não abordou aqui que causa essa sensação de fracasso, o medo, enfim, manda lá, vamos seguir a conversa lá com a gente. Ou por e-mail, se você está recebendo isso daqui via newsletter, também é uma opção, a gente quer seguir conversando com vocês. É isso. Então, os links todos para tudo que a gente conversou aqui vão estar aqui embaixo. Então, a lista de espera do programa de formação, que já está aberta. A gente começa as matrículas em novembro, começa as aulas em final de janeiro, 31 de janeiro, comecinho de fevereiro. Então, todos vão ser muito bem-vindos. Link do grupo do Telegram, enfim, tudo que a gente quiser passar de referências para vocês vai estar organizadinho em algum lugar aqui perto. Obrigado por hoje. Beijo grande. Seguimos. Até semana Tchau. que vem.